Oi, pessoal, aqui é a Fátima do Capital Inicial. Ai, amei. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, você já pensou em ouvir e comer um disco feito de chocolate? E que tal ouvir um álbum feito literalmente de ouro? É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai conversar sobre músicas, discos e outros lançamentos em formatos bastante inusitados. Certo, meus amigos? Certo. Mas antes, o que, Renan Guerro? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em todas as redes. Engaje nas nossas publicações, compartilhe os nossos episódios, ajude que a gente chegue a mais ouvintes. Se você gosta muito da gente, você pode apoiar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Olha que esse ano a gente trabalhou e ano que vem seguiremos trabalhando aos montes para vocês. E você também participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Podem assistir as nossas gravações ao vivo. E hoje temos bastante gente aqui com a gente, né, Kleber? Temos aqui, ó, Gabriela Ramos, André Matos, Jefferson Kozenieski, Leonel Moura, Tuane Malman e Vinícius Correia. E você que ainda não é apoiador, eu vou dar uma dica. Comece a apoiar já, porque eu tenho 2 palavrinhas para falar para vocês. Camiseta e eco bag. Em breve tem coisas novas chegando aí no comecinho do ano e quem é apoiador vai ter muitos benefícios que outras pessoas não vão ter. Certo, meus amigos? Certo. Um dos marcos do pop punk, Duke, de 1994, do Green Day, completou 30 anos de lançamento em 2024. Porém, para comemorar a data, os integrantes da banda norte-americana decidiram relançar o disco em um formato diferente. Ou não, na verdade, vários formatos diferentes. Longe dos habituais boxes de vinil, CD ou formatos digitais, a banda optou pelo que eles definiram como formatos inconvenientes. Cada uma das 15 faixas do disco foram armazenadas isoladamente em objetos como um disquete, um ursinho de pelúcia, uma campainha, uma caixinha de música, um cartucho de Game Boy, uma secretária eletrônica, uma escova de dente elétrica que toca música e o meu favorito, um daqueles peixes cantores que armazena justamente o grande sucesso do álbum, que é o Basket Case. Os objetos, meus amigos, podem ser comprados isoladamente e tem preços que vão de $19 a $99. Você pode colocar todos no carrinho ali. Eu não fiz a somatória, mas eu acredito que dá um valor bem elevado, ainda mais em dólar. A banda até fez um vídeo bem divertido divulgando essa qualidade precária desses produtos que eles estão oferecendo. Bota pra tocar aí, Nick, esse trechinho. At the time to listen to me whine. End of messages. E todos os objetos podem ser adquiridos em um site que o Green Day montou que emula a estética dos anos 90 e que traz os seguintes dizeres em alguns pontos. Aqueles profundamente familiarizados com os originais podem sentir inquietação existencial e sabe-se que a escuta prolongada provoca náusea de raiva em audiófilos. Meus amigos, o que vocês acharam dessa estratégia aí do Green Day de fazer um disco comemorativo, não comemorativo, com as coisas, os formatos mais bizarros possíveis aí? Coisa pra gente que tem dinheiro que faz muita poeira na estante, né? Coisa de fã, né? Não, mas acho que nem fã, tipo, você precisa gostar muito de um jeito assim, tipo, entender a piada, porque… Sim. Tipo, os fãs geralmente comprariam esses box carésimos, mas que você ainda consegue ouvir o disco. Esse Total. Entendi que tem um, tipo, it's a joke, mas eu, Renan, por exemplo, não gastaria meu dinheiro, mesmo que se fosse alguém que eu gosto muito, entendeu? Porque eu não tenho usabilidade pra mim, então eu acho assim, é divertido e tal, mas eu acho que do futuro pode ser um bom investimento, porque quem comprou isso, Nossa, no futuro pode ficar, tipo, muito caro. É o NFT da vida real. Gente, eu concordo 100% com o que o Renan falou, mas eu acho muito louco, porque a única vez que eu comprei, e nem era tão especial, mas eu acho que eu já falei disso aqui, que uma vez eu comprei um box do Panic! At the Disco, que vem com tipo um tarô,
Nunca vem... contou isso, amiga. Não, eu comprei na época do primeiro álbum. Foi a única coisa que, tipo, que eu comprei, assim, especial, porque era muito bonito. Tinha, tipo, É aquele negócio que você fica girando e daí as imagens vão completando. Eu não sei o nome disso. Sabe quando você assopra e daí vai rodando e a imagem vai formando? Ah, que fica tipo uma ilusão, assim. Isso. Porque era todo teatral, aquele primeiro Aham. álbum, né? Então daí vinha esse tarô, que era das músicas, aí vinha esse negócio, vinha uma máscara. Era tudo tipo meio temático, teatral, assim. E eu acho muito bonito. Só que eu comprei porque vinha o DVD. Vinha o CDzinho do DVD e o CD ao vivo. Mas é muito isso, tipo, até essas outras coisas que eu acho bonita, elas ficaram lá dentro guardadinha da caixa, sabe? Tipo, veio também como é que é o nome? Tipo aqueles caderninhos pra escrever mesmo, né? Que é só sem listra na folha. Como é que é o nome disso? Moleskine. Moleskine, Isso, o especial também. Mas, tipo assim, eu nunca usei, fica guardado aquilo. E eu só ouvia o CD e via o DVD, entendeu? Tipo, É isso, eu tenho essa mesma percepção. Eu tenho vários discos de vinil que vêm com alguma coisa especial. Só que daí, assim, eu nunca uso e fica, tipo, apodrecendo dentro da embalagem, sabe? A única coisa que até hoje eu peguei e reaproveitei, eu montei um quadro, que é o Fleet posterzinho, Foxes. né? O pôster do Fleet Foxes. é lindo. Que ele é, tipo, ilustrado e montei e deixei. Só que eu ainda nem instalei o quadro aqui na casa nova. E é um ainda, encarte, né? É um e é um encarte. encarte, e é lindo, assim. É lindo, mas só, total. tem coisas... Eu até pensei do Vampire Weekend, que eu tenho também do Contra, eu pensei em aproveitar, mas ele já ficou marcado, a divisão do pôster, sabe? A dobrinha, e aí eu Sim, falei, sim. não vai ficar tão legal, assim. Não, e é louco porque daí esse box eu vi uma vez no Mercado Livre e ele, tipo assim, vale muito dinheiro, tá ligado? É. E eu nunca pensei nisso, assim, sabe? Daí eu falei, uou, tá lá, porque eu Sim. nunca usei nada, dá pra revender. Eu concordo com tudo que vocês disseram aí, mas eu achei legal pra um caralho, assim. Eu também Eu acho achei muito legal os formatos, mas seria bom os que você realmente consegue ouvir. É do Porque, que você sei lá, um compraria, você disquete, nem tem coisa assim, quinquilharia em foda-se. casa. Ah, safada. Para de mentir pro público. Vou te expor aqui. Quem vê parece que você gosta dessas coisas. Ah. Não, é que tem esse lado. Eu tô com o meu toca-discos quebrado faz uns 6 meses e assim… Ah lá. Quase nunca pego pra ouvir e Joga tal. fora, Nick. Você nunca mais vai ouvir usar isso de toca de... Ele vai usar, eu quero comprar a merda do negócio. Só que ele é chato pra essas coisas de música. Eu não sei qual é a agulha, o negócio que compra direito. Aí eu peço pra ele comprar e digo, eu pago esse negócio, só compra. E me diz o valor e ele não compra, entendeu? Tem coisa que não tem explicação. Enfim. Mas é um ele casal me irritou. mesmo, Ele esses me dois, irritou né, agora. Isa? Eu ia fazer outra coisa aqui, trazer Ah, informação e virou briga de família aqui nesse programa. Virou casos de Que eu ia família dizer aqui, Mas, ó, cara. Mas Umas enfim, não, eu coisas- quero continuar. Eu fui interrompido pelo Renan. Eu queria muito esse peixe. Pelo seu marido. Eu acho maravilhoso. Eu lembro muito desse rolê dos anos 90, de ter esse Sim. peixe que cantava e tal. Se fosse, tipo, o disco todo sendo cantado pelo peixe, eu amaria, assim, tipo… Ou até o ursinho acho que rolaria, mas… O ursinho é legal, também achei. Eu acho engraçado que tem algumas coisas que são muito já fadadas ao erro. Por exemplo, um disquete. O disquete vai estragar, porque qualquer coisa magnética ali acaba com ele. O mais bizarro pra mim é o negócio de cera ali, o tubo de cera. Tipo, como que Tem uma toca escova isso, elétrica, sabe? assim, tipo, pô… É que é só pra quê, você deixar de assim? decoração, gente. Tipo, eu tenho VHS na minha sala, eles só servem de decoração. Eu nunca mais verdade. vou dar play neles, eles já estão até mofados dentro. Tem Enfim, mas eu acho que antes da gente entrar na pauta que o Kleber preparou pra gente com alguns discos interessantes da história, eu acho interessante comentar que hoje em dia essa coisa de fazer formatos diferentes é algo que ajuda muito a indústria da música, especialmente eu acho que o principal exemplo vem do K-pop, onde os formatos diferentes são o que movimentam essa indústria, e é por isso que é tipo uma das indústrias que mais vende CDs hoje em dia. E eu achei muito interessante, tem uma matéria da Camila Monteiro que ela fez pro Splash Wall, em que ela falou de alguns discos desses bem recentes, que são tipo completamente malucos. E eu acho que talvez vocês possam, mesmo quem não adentrou ao mundo do K-pop, talvez tenha visto isso no TikTok, que é o disco o CD do aespa, que vem com um toca-disco. O CD é um toca-disco de CD, entendeu? Deu pra entender, gente? Calma, eu Mas não é tipo- entendi. O CD é um toca-disco de CD?
Ele vem dentro de um tocadisco. Como se fosse tipo um Discman, assim. Isso, tipo um Discman. Entendi. Só que Ai, aquele, que sabe, legal. aquele tocadorzinho de CD pequenininho que tá super na Sim. moda agora? Sim. Ele custa, tipo, lá fora cerca de $130. O que, tipo assim, sei lá, se você não tem um tocador de CD e você mora lá fora, é um bom investimento. Mas, por exemplo, no Brasil, com as taxas todas, sairia tipo R$2.000. Então fica um pouquinho caro pros fãs de K-pop no Brasil. Mas, por exemplo, na matéria eles separam o disco do Kay, que vem com um drink junto, tipo uma taça de drinks. O disco vem dentro de uma taça e tal, vem todo um teretetê. As meninas do New Jeans, elas lançaram bolsinhas com desenhos do Murakami. Ai. O Jae-hoon veio com um chaveiro, o disco dele. Então são coisas que, tipo assim, são utilizáveis. E a pessoa vai seguir com elas pra lá e pra cá, né? O disco do Baekhyun veio com uma lata de abacaxi. E aí, esse eu acho curioso, porque, tipo, a música título é, tipo, Pineapple Slice, então faz um sentido. As meninas do Le Sserafim, que eu adoro, pra faixa Crazy, tem uma versão do disco que você compra e vem com uma balaclava, igual a que elas usam no clipe, então é, tipo, luxo também. E o que eu tinha visto esses dias que uma amiga comprou, que é do Yeojun, do TXT, que o dele vem com, tipo, um bonequinho de toy art, que é super Ai, que bonitinho. fofo. Então, são coisas Muito legais fofo. que acabam incentivando. Inclusive, no Japão, eles fazem isso pra meio que tudo, né? Tipo, você compra revistas também, elas vêm com Sim, com um monte de brindes, coisa. com coisas. E por isso que elas rendem ainda lá. Total. Eu vou começar puxando aqui o mais doce da lista, que é o Breakbot, com o álbum By Your Side. O Breakbot é um desses Disco produtores delicioso. franceses ali, que tem segue meio que a trilha do Daft Punk. E ele lança em 2012 esse disco, que é o By Your Side, que é um disco bem gostosinho de ouvir, ouvi bastante na época quando saiu. E o projeto foi uma colaboração criativa entre o Breakbot e a gravadora, que era a Headbang Records. E como o disco já tem na imagem de capa a capa do disco é como se fosse uma barra de chocolate, daqueles antigos chocolates surpresa da Nestlé nos anos Ai, 90. que delícia. Ele meio que emula isso, né? Tem até o rasgadinho do alumínio ali. E eles fizeram uma prensagem de fato do disco em chocolate. E ele era num chocolate com uma consistência um pouco mais firme. Então, se você quisesse arriscar, dava pra você tocar ele num toca-disco. Só que eu duvido muito que ia durar, porque, tipo, a agulha vai passando. Primeiro que deve acabar com a agulha Nossa, do... sim, que Vai sujar tudo, sujeirada. melecar tudo. Não, imagina Meleca. no Brasil com esse calor tocar Nossa. esse disco. Impossível. Se ele não ia derreter na hora que a agulha tá passando, com tipo o calor da própria agulha. Fiquei na dúvida. Mas tem vídeo dele sendo tocado. Mas eu também achei nojento pra além disso, porque depois ele vai comer. Nojento, Aí você não vai poder comer, porque vai estar sujo, né? Mas também, como é que você ia comer no troço que você pagou caríssimo e tal, e aí você ia perder o negócio? Ó, bobajada, hein? Mas você vai guardar o Bobajada. chocolate pra quê? Pra comer? Bobajada, palhaçada, faz um por que eu acho cima ali, que pronto. esse tipo de coisa, eu acho que ajuda na divulgação da obra, no caso dele, Sim. sabe? Tipo, chama atenção pelo bizarro, e aí, vamos ver qual é desse cara que fez Pra o disco de depois chocolate e quatro ouvir tontos música. fazer um podcast de falar sobre isso. Não, é que Falta. eu acho que provavelmente eles devem ter dado isso pra algumas pessoas. Então a Sim, pessoa comeu. sim, Eu comeria, gente. Eu ia ficar guardando. Eu também, Tirava umas óbvio que eu fotos, ia fazia um vídeo no comer. Por TikTok. sinal, também. eu amo artista que faz divulgação dando comida. Vira e Eu mexe, alguém também. manda alguma coisa. Eu Taurina lembro que sou. a Luísa Brina mandou pra gente, lembra, Renan? Um chazinho que mudava de cor lá quando você pingava limão. Ah, é verdade. amo. Super gostoso. Esses tempos chegou docinho de leite mineiro. Eu adoro os artistas mineiros, eles sempre mandam comida. São as melhores Teve do coisas. cafezinho também. Você né? cafezinho, Teve mesmo. cachaça. Eu adoro esse. Perfeito. Cerveja sempre vem. O Nick ganha a cerveja dos héteros também. Eu lembro que veio, sei lá, divulgação dessas cervejas de bandas de metal, assim, sabe? E aí… Babado. Nossa, meu sonho de cerveja é a cerveja do Canal Brasil. Eu nunca recebi, mas as latinhas são lindas. E aí, o dia que eu fui pegar na divulgação do Festival de Gramado, as pessoas terminaram com elas antes. Aí eu fui pegar, não tinha mais. É que elas são bonitinhas, eu queria a latinha de Central do Brasil. Eu acho que um dos mais clássicos e que, tipo, hoje em dia é um dos que mais vale Ai, dinheiro sim, no mercado sim. negro é o Madonna Erótica e o livro Sex, né? O Total. livro Sex é uma obra multimídia ali que explora as fantasias sexuais, o erotismo e causou nos anos 90.
Lançado no auge da sua carreira, o livro foi produzido em colaboração com o fotógrafo Steven Meisel e o diretor Fabien Barron, com textos assinados por Madonna sobre o pseudônimo Mistress Dita, inspirado na atriz Dita Parlo. A obra inclui fotos ousadas, narrativas provocantes e ilustrações, muitas vezes explícitas, misturando elementos de fetichismo, voyeurismo, homoerotismo e sadomasoquismo. Delícia. Composto por imagens em preto e branco e cores, o livro apresenta Madonna em cenários estilizados e altamente sexualizados, acompanhadas de figuras como Naomi Campbell, Isabella Rossellini, Big Daddy Kane e o ator pornô Joe Stefano. Também tem, o Hugo Kier o também, do Kier, eu adoro que É. o Hugo Kier aparece do nada, ela ali lambendo um cu e o do Kier do lado. Ele também inclui textos onde Madonna narra histórias fictícias, descreve fantasias e reflete sobre liberdade sexual e identidade. O lançamento gerou enorme controvérsia, sendo criticado por setores conservadores e elogiado por sua audácia artística. Apesar do escândalo, Sex foi um sucesso comercial, vendendo mais de 1,5 milhões de cópias em poucos dias, mas nunca foi reimpresso, tornando-se um item de colecionador. E é muito legal porque, tipo, nos anos 90, quando esse disco foi lançado, esse livro, era uma prensagem pequena, né? Então, tipo, eles dividiram para onde esse livro ia no mundo. Tem uma matéria ótima da Nanda Apple no Jornal de São Paulo, que ela conta de uma livraria em São Paulo que eles tinham conseguido, tipo, 100 cópias. E essas 100 cópias já estavam destinadas, assim. Tipo, as pessoas reservaram. Nossa, e o melhor absurdo. de tudo, que era a TV dos anos 90, a Nanda fica folheando o livro e mostrando o livro no meio do jornal. E a gente tá falando de um SPTV, assim, é tipo de tarde. Eu tava pensando muito o quanto esse projeto ele é absurdo. Eu não consigo imaginar, talvez Lady Gaga, mas nenhuma dessas cantoras A-list fazendo algo desse tipo tão explícito hoje em dia, assim. Eu acho muito surreal o que ela faz. As fotos são muito provocadoras, assim, é muito tapa na cara da família tradicional ali. E quem quer adquirir o seu Madonna Sex, eu encontrei ele sendo vendido, tem várias cópias no eBay. Primeiro que tem gente vendendo até a capa do livro, a capa do plástico que ele vinha, a partir de R$5, mas você encontra o livro entre 600 e 1.000 e 2.000. Nossa, vai subindo os preços aqui. Gente do céu, tem edições dele custando R$17 mil aqui. Uou. Que tá super bem conservada, mas varia aqui, ó, R$3 mil, R$2.000. Nossa, gente, é absurdo. Mas é reais esse é ou o preço. dólares? Reais, aqui tá em reais. Tô olhando aqui, tá o RS aqui. Eu quero puxar um outro aqui que é um formato inusitado. Tem gente que não gosta. Eu amo o Utopia da Bjork, que é o disco que ela lança ali em 2017. É o disco pós-Vunícora. É o disco que ela tava com a perereca pegando fogo, louca pra transar. As músicas são é o todas disco que ela sobre usa isso. cintaralho na capa? É o disco do Isso. Cintaralho. Ela Produzido está pela toda Arca. pintada como se fosse um pássaro buscando por acasalamento ali. E como parte do material... E o álbum em si tem várias músicas que são feitas a partir do canto de pássaros tropicais durante o ato do acasalamento. Então tem essa carga sexual intensa ali. E... Pra fazer a promoção desse álbum, além da edição do álbum em si, a Bjork lança uma coleção de flautas de madeira feitas à mão ali, todas artesanais. São flautas que têm o canto de pássaro, só que todas elas têm formatos meio eróticos, assim, é como se fossem vários tipos de vibradores e objetos sexuais que você pode tanto soprar quanto usar ali nas suas partes mais íntimas. Eu achei lindo, eu lembro que mais íntimas, gente. Você não vai ficar com a sua chota subindo, não pode, que vai cair lá dentro. Não façam isso. É só pra tocar com a boquinha, tá? Com a boquinha de cima. Mas eu lembro que na época eu fiquei muito tentado a comprar. Ai, e meu não era Deus. tão caro, mas o problema era o Baixaria. frete. O frete era absurdamente caro pra vir da Islândia pra cá, assim, e aí eu desisti. Ai, que bom, né, amiga? Ai. Mas é lindo, gente, é um absurdamente objeto de lindo. decoração isso é bem aqui. bonito, é bem E bonito. ele vem numa mesmo. caixinha assim, super bonitinha. E a Bjork sempre lança diferentes formatos das coisas, tanto que ela relançou todos em fita cassete, né? Que é tipo uma coisa, sei lá, Sim. que virou meio cult, assim. Super. Tem um aqui dessa lista que eu achei uma palhaçada, mas eu achei bonitinho porque faz sentido com o nome, né? Que é o do Flaming Lips, o Gummy Schools. Que é uma edição limitada, né? Que era um monte de crânio gigante de goma. E aí a pessoa tinha que comer esse crânio. E daí dentro tinha o pendrive que Sim, estava com escondido música. com as músicas. Assim,
Acho interessante 2011 uma bobajada dessa, assim, tipo, acho divertido. Mas hoje em dia eu ia achar meio, tipo, só bobo. É que o Flaming Lips, ele é um caso à parte no que diz formato. A gente pode começar aqui, ó, pelo Zyrica, de 1997, que eles vieram com uma ideia de simplesmente vamos lançar 4 CDs, cada CD tem uma parte específica da música ali, e você precisa ter 4 aparelhos de som, pra você dar, e você precisa dar o play ao mesmo tempo nos 4 aparelhos de som pra você poder ouvir a música na íntegra. Na época, a Pitchfork deu tipo uma nota 0 pro disco, assim, falando que era uma idiotice, um monte de gente ficou revoltada com isso. Depois eles reviram e entenderam que faz parte da maluquice, que é o Flaming Lips. Sim. Mas eu acho muito corajoso que até hoje o grupo nunca subiu a versão completa nas plataformas de streaming. Se você quiser ouvir o disco completo Você tem ainda nos que streams, comprar o negócio? Não, você tem que ter 4 assinaturas, por exemplo, da sua conta do Spotify. E você tem que abrir os 4 discos e dar o play ao mesmo tempo nos 4 discos. Obviamente. Não, mas aí hoje em dia é mais fácil, você baixa tudo e sincroniza em algum lugar. Não, né? já tem. Hoje em dia você tem no YouTube, por exemplo, alguém que já fez a versão com os 4 discos juntos. Então você não precisa necessariamente. Mas eu achei legal da banda tentar manter essa mítica em torno do álbum de ser 4 faixas separadas, entendeu? Nossa, e é bom, né? Porque você vende um disco quádruplo, sendo que só fez um disco. Então, assim, é mais dinheiro no bolso. É mais dinheiro. E eles também, o Flaming Lips, tem a Isa puxou ali a questão da caveira comestível, mas eles foram além, porque eles lançam também no mesmo ano de 2011 o Gummy Fetuses, que eram os fetos comestíveis. E é muito engraçado. Em homenagem ao Olavão, né? Que falava dos fetos abortados. A Coca-Cola, os fetos. E é legal ver as fotos deles produzindo, que tem uma foto que é um dos membros da banda com uma bandeja cheia de fetinhos, assim, saindo da fornada. Ai, que bizarrice. E aí nessa época também, em 2013, quando o Flaming Lips veio tocar no Lollapalooza Brasil, o Wayne Coyne se apresentava com um bebê robô no show, Nossa, lembra? sim. Ah, Então é verdade! Então tinha toda essa coisa do bebê ali, desse bebê cósmico nas apresentações ao vivo deles também. A gente tá falando aqui de ouvintes que tem que se esforçar pra ouvir um disco. O Beck, ele foi ainda mais longe nisso e ele, ao invés de gravar um disco, ele fez uma partitura falando: quer ouvir? Toca aí. Toca. O disco chama Song Reader e foi um grande bafafá ali na época de 2012, quando foi lançado. Eu acho meio esquisito, assim, porque, sei lá, eu quero ouvir música, não tocar música. Então, enfim, achei um lançamento bem estranho, assim. Eu não lembro como é que foi a repercussão em notas e tal. Não foi, amigo. Só se falou de outra coisa. Tipo, teve uma galera que comprou então. porque ele subia as músicas no site. E aí, tipo, quem era músico queria alguma forma de divulgação, mas assim, quem é o público que acessa o site do Beck, sabe? Tem isso também. É que teoricamente dá pra você fazer em MIDI, né, e tal. Aí Ele faz mandava todas as os paradas. direcionais de MIDI. Meu Quero cu. ler aqui o comentário do Vinícius Correia ao vivo. Ele falou: eu lembro nos anos 2000 o mini surto de lançar os discos em pendrive, tipo a Gaga, que tinha uns pendrives em formato de Gaga no The Fame. E nessa época também, Vinícius, tinha os discos que eram lançados em celular, lembra? Tipo o Rapa, Nossa, sim. Skank. O do você comprava YouTube que o entrava, celular. você comprava o celular, já vinha aquela merda. Já vinha com o Era celular. dos da Apple, né? Entrava em Não, qualquer... do Brasil aqui teve vários Samsung mesmo, e tipo, lançava e vinha com o CD do artista. Tipo, o celular Tanto que do Rapa. foi considerado esse do YouTube era tipo um marco de o que não se fazia no lançamento. Tanto que as pessoas Sim. tinham raiva desse disco. Porque elas Porque não não conseguiam dava pra apagar. apagar aquela merda. É que esse do YouTube, ele simplesmente apareceu no iTunes de todas as pessoas do mundo da noite pro dia sem aviso nenhum. E você não podia tirar. E aí depois começou, tipo, teve vários movimentos de pessoas ensinando a tirar. Tipo, como hackear o seu iTunes pra você conseguir tirar o YouTube dali. O pior de tudo é que eu lembro dessa história, mas não lembro do disco. Eu não sei uma música desse disco. Porque ninguém ouviu esse disco. Porque As as pessoas pessoas só ficaram com queriam raiva. tirar. Entendeu? Eu quero puxar aqui a história do disco mais caro do mundo, que é o Once Upon a Time na Shaolin. Ele é o 7º álbum de estúdio do grupo de hip hop Wu-Tang Clan, e apenas uma cópia do disco foi criada sem a possibilidade de download ou streaming.
A única cópia foi comprada diretamente do grupo em 2015 pelo valor de $2 milhões, tornando-se a obra musical mais cara já vendida. O álbum foi gravado em segredo ao longo de 6 anos, entre 2007 e 2013. Uma única cópia de 2 CDs foi prensada em 2014 e armazenada num cofre no Royal Mansour Hotel em Casablanca, no Marrocos, e depois vendida em um leilão em 2015. Para você poder ter acesso a esse disco, você não podia só comprar, você tinha que respeitar um acordo legal que os músicos firmaram em contrato. Então, o álbum não poderia ser explorado comercialmente até o ano de 2103, mas ele poderia ser tocado. Você podia fazer uma festa na sua casa, botar o disco para tocar, só que as pessoas não poderiam, por exemplo, filmar ou reproduzir as músicas desse disco sendo tocadas. E quem comprou foi o cara mega polêmico, foi o Martin Shkreli, que era CEO da Turning Pharmaceuticals, que pagou esses $2 milhões. Ele era um baita filho da puta. Filho da puta, um baita de um picareta. E em março de 2018, após a condenação do Shkreli por fraude de valores imobiliários, o Tribunal Federal apreendeu ativos pertencentes a ele, incluindo o Once Upon a Time em Shaolin. Em julho de 2021, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos vendeu o trabalho a um grupo de colecionadores de NFT, que era Placer DAO, por $4 milhões para cobrir as dívidas do Shkreli. A Placer DAO disse que queria tornar esse processo de escuta mais acessível, então eles meio que doaram o disco para um museu de arte na Tasmânia. E aí eles começaram a fazer sessões para você ouvir o disco. Hoje em dia, você pode... Eles têm meio que... É meio que um evento desse museu. Eles têm sessões específicas onde as pessoas se reúnem para escutar o disco. O que eu acho super legal. Eu acho o conceito disso muito interessante, assim. Porém, o Shkreli, ele decidiu postar o disco no X. Ele fez uma transmissão do álbum ao vivo, ainda em 2024. E aí agora a banda tá na justiça para processar ele por quebra de contrato da execução do material. Não, mas essa galera do NFT também, assim, não é flor que se cheira, e tava começando a vender, tipo, micro pedacinhos do disco, né? Eu considero meio palhaçada essa história de… Muito. Coisa que você só pode ouvir no futuro. Tipo aquele filme que vai sair daqui 100 anos com o John Malkovich, que se chama… Tipo as músicas da Pablo. Tipo, não, mas é pior, né? Porque a da Pablo a gente esquece, não lembra que vai sair um dia. Agora essas coisas, tipo assim, daqui 100 anos, depois que a gente estiver morta. Foda-se, gato, ninguém vai saber quem é você daqui 100 anos. Tipo assim, o mundo gira, gatinha. O mundo anda e não se dorme na Europa. Não quero saber disso daqui 100 anos. Acho meio palhaçado. O Pharrell Williams criou uma música que se chama 100 Years, que é uma música que ela só vai ser disponibilizada daqui a 100 anos. E eu quero mais é que ele vai tomar no olho do cu. Não, nesse caso eu acho que é até gente. sorte da gente. A gente não tá ouvindo o Pharrell Williams. Ai, gente, um que é meio chato também com essas coisas é o Jack White, né? Ele é muito Que chato. Ele é muito chato com essas coisas, cara. Tem um aqui que o Kleber colocou na lista, que é um disco dentro de outro disco. Ai, gente, sério. Esse eu achei uma papagaiada mesmo. Então, gente… que é o single do Dead Weather, né? Que é uma das… É que já começa também que ele é chato, né? Porque ele tem um monte de projeto. Então, putz, sei lá. Eu gosto do Dead Ele Weather. tem um selo que chama 30 Man Records. Não sei se vocês sabem, moçada. E aí, ele tem outro projeto chamado Dead Weather. E aí, ele inventou um vinil… Como é que é? Ele é um vinil dentro de um vinil. Você imagina um vinil maior. E aí… inserido dentro do vinil, você tem um compacto. Você tem que enfiar uma faca na lateral. Pra poder e aí tirar? você abre ele em 2, então você fica assim como se fosse uma tampa. E você tira o single de dentro. Só que aí tem toda essa questão. Se você abre, você quebra. perde o valor de comercialização desse disco. É igual quem coleciona bonequinho, né? Que deixa na caixinha. Tipo, tira da caixa, sabe? Então tem todas essas questões.
Eu acho esse uma papagaiada, porque Ai, assim. gente, é muito. É bizarro, mas é preciso sempre frisar a importância dele em relação Sim, sim. a comercialização de discos de Sim. vinil nesses últimos 15, 20 anos. Ele é um dos principais responsáveis principais, sim. por essa alavanca, assim, Super. de voltar a popularizar, de pensar em novos formatos e principalmente do resgate de discos antiguíssimos. Isso, artistas também 20, que não 30 e tiveram 40, oportunidade de, né? E nessa dele também, ele tem um outro disco ali, que é um disco que você precisa de 300 dias pra ser tocado. Ai, gente, sério. Porque eles conseguiram comprimir 56 músicas lançadas em uma série específica da Third Man Records dentro de um único disco. Só que pra você fazer isso, o disco precisa ser tocado. O disco normalmente ele é tocado em 33 rotações, né? Então ele vai tocando. Por isso que você tem um número limitado de, sei lá, 5, 6 faixas de um lado, cada lado de um disco. Mas aqui ele conseguiu enfiar 56 músicas Caralho, o nesse MP3 disco. do vinil. Mas eu fiquei pensando, como que fez isso? Tipo, a música ficou mais Ela mais acelerada? lenta. Ela fica mais lenta. lenta. E aí, só que pra você conseguir ouvir ela certo, você não tem nenhum tocador que toque isso. Você tem Você que gira na literalmente girar na mão. E Ah. aí, só que você tem que ir numa cadência certa girando na mão. Não. E aí eles fizeram um cálculo que pra conseguir tocar o disco todo, você deveria ficar girando o disco com a mão durante 33 dias e 33 horas pra você poder ouvir o disco na íntegra. Gente, que bobajada, né? Mas daí, será que alguém fez isso? Então, Ou alguém é que isso soltou? aqui é tipo Breakbot. Ele é um disco comemorativo. Ele era pra comemorar o primeiro ano dessa série de discos que Então, eles mas daí lançaram, ninguém entendeu? ouviu. Entende o que eu tô falando? Sabe assim, tipo, Tem que eu foi acho que um as pessoas trabalho... compram essas coisas pra colocar, tipo, na parede, amiga. É um conceito. É coisa pra você colecionar. É Então, capitalismo. mas item colecionável que você... Porque a música é literalmente pra você ouvir a porra da música. Tá entendendo o meu ponto? Nem sempre, amiga. Muita gente, não. às vezes, compra 2 cópias. Uma vai ser pra ele ouvir e a outra ele vai deixar ali pra, tipo, vender sim, depois, mas tô sabe? dizendo, se é a porra de um compilado, que foi eu não sei quantas horas de música, não sei quantas faixas, tem em outro lugar isso pra alguém ouvir? Se o sentido Não, era não tem, porque reerguer a o sino- carreira de outras pessoas, Não. aí fudeu, né? É que isso é um compilado das 56 primeiras músicas dessa série que ele lançou, entendeu? Cada uma dessas músicas foram lançadas individualmente como single, num compacto. Tá E aí bom. ele agrupou todas essas Pra 56 ele poder canções guardar, pra ele nessa pendurar. série que se chama Blue Series, que eram discos de vinil azul que tinham músicas lançadas pelo selo Third É Records, pra entendeu? ele pendurar na casa dele. É, pra isso. Basicamente é isso, assim. Tá bom, Como que eu posso gastar meu dinheiro aqui? Isso, tá bom. Outra coisa bem legal que ele fazia, logo no começo da Third Man Records, era tipo um phone booth, assim, tipo uma... Sabe essas coisas de telefone americano? Que é, Sim, tipo, as cabininhas. As cabininhas, assim. Ele fazia isso e você gravava uma música lá direto, assim, tipo, em um take. Tipo, sei lá, você com pouco instrumento, você um violão, alguma coisa assim. Captação em pouquíssimos microfones e saía um disquinho, um compacto pra você ter. Se eu não me engano, o Pedro Pastoriz tinha coisa que ele gravou lá e tal. Depois relançou, né? Em formato digital e tal. Mas era um formato bem legalzinho de lançar coisas e um formato fácil de você gravar, tipo, na hora e já ter o seu vinilzinho Você saindo. sabia que antigamente as pessoas gravavam... Você podia mandar, tipo mandar um áudio de zap, você gravava seu próprio disquinho. Você ia, Sim. tipo, no correio e você gravava essa, tipo, uma cartinha, assim. Só que muitas dessas gravações era tipo, numa impressão, digamos assim, meio ruinzinha, meio bagaceira. Então muito pode se perder, assim. Tem um episódio super interessante da Rádio Novelo que eles recontam de uma pesquisadora que ela pesquisa essas cartinhas e daí ela vai descobrindo histórias a partir delas. É bem interessante. Eu quero falar do homem aqui que adora também um formatinho, que é o Nicolas Jarre. Adoro o Tá. formatão Ele dele. lançou... Ai, uma delícia. Ele lançou em 2012 um projeto que eu acho bem legal. É uma coletânea do selo... Ele tem o selo dele, que é o Other People. E ele lançou essa coletânea chamada Don't Break My Love, em 2012, que reúne músicas de vários artistas do selo. Inclusive a faixa título, Don't Break My Love, que é uma das melhores músicas do Nicolas Jarre pra mim. Assim, eu sou apaixonado por essa música. Só que ele lançou em um formato muito específico, que é um cubo.
eu não sei se ele é de plástico ou de madeira, que se chama Prisma, e aí você pode ouvir as músicas a partir disso. Eu acho que algumas dessas canções hoje você encontra no SoundCloud do Other People, mas nem tudo dele ali tá completo, então eu achei um formato bem interessante, e esteticamente, assim, era bonitinho, era uma caixinha, assim, pra você meio que deixar em casa tocando música. E o outro formato que eu achei bem legal que ele fez quando ele lançou o Sirens em 2016, que é um discaço maravilhoso dele ali, ele usou o disco, ele era meio que um disco, entre aspas, interativo. Ele vinha todo cinza, tinha apenas o adesivo da capa escrito Sirens e a frase da música No ali. E aí, pra você ver de fato a imagem de capa do disco, você tinha que riscar ela, tipo, como se fosse uma raspadinha. Caralho, que foda. E aí, quando você olha na imagem de foto, a foto é uma capa de uma instalação artística do pai dele, que é o Alfredo Jarre, que é um dos caras mais críticos ao imperialismo norte-americano. Muito provavelmente vocês conhecem ele por aquela frase do Esto no es América, que é o mapa dos Estados Unidos, aí o letreiro luminoso escrito isso. É uma instalação de arte dele, ele tem outros projetos que questionam tanto o imperialismo quanto... Oi? Teve já a exposição dele aqui no Sesc Pompeia. Sim, no Sesc, né? Ele teve Verdade. Ele tá sempre na Bienal, geralmente tem coisas deles. Ele é um artista muito foda, gente. Vale a pena vocês procurarem. Eu acho curioso que esse do Nicolas Jarre tenha um pouco dessa relação que é aquilo que a gente tava falando. As pessoas têm uma relação hoje em dia com disco de vinil que parece que elas compram já pensando em revender. Acho meio bizarro, assim, porque tipo, é uma relação de consumo meio absurda. E aí eu acho acho absurdo quem fez isso com o disco do Arthur Verocai e nunca abriu do pacote. Acho muito curioso que alguns artistas têm proposto essas coisas que fazem com que a pessoa tenha que interagir com o disco, e aí o disco vai ganhar marcas que são só delas. Que é o caso, por exemplo, do disco da Charli XCX, o Bratz. Ele vem num encarte todo modernoso, e ali dentro, quando você vai abrir, pra você tirar o disco, você tem que rasgar um lacre. E essas pessoas que são fãs dessas coisas, eles cortam, tipo assim, cortaram o lacre com uma faquinha pra não estragar, não sei o quê. E aí, de repente, no dela você tem que realmente rasgar o lacre e ele não sai fácil. Então, quando você rasga, às vezes pode realmente rasgar um pouco da sua capa e a pessoa fica nervosa. Mas, além disso, eu gosto de todo o encarte dentro do disco, porque ele traz… as letras vêm, tipo, numas folhas de impressora matricial. Tudo. Acho que os jovens que estão nos ouvindo nem vão saber o que é uma impressora matricial, mas era uma impressora Ai, que… Nick, bota um som de impressora matricial. Eu amo esse som. Mas enfim, ela dela é bem legal. Quem fez um disco super… Quem tem uma edição super legal de disco também desse ano é o novo do De Marias, né? O disco mais recente do De Marias, o Submarine, ele tem uma versão que ele é molhado, digamos assim. Ele vem ele vem dentro de uma coisa, assim, uma embalagem líquida. E aí, aquela foto da capa que ela tá submersa, ela parece realmente estar submersa. Daí você mexe e tem tipo um gel, assim, uma água que escorre, assim. Legal. Então é bem legal. Mas eu ia ficar morrendo de medo de essa água furar e molhar meu coisa. Parece aquelas caixinhas de CD dos anos 90 também. Que tinha aguinha, assim, tinha uns gelzinhos. Nossa, é verdade. Tinha uns que vinha assim mesmo. É tipo isso. E aí tinha umas pessoas no TikTok que elas ficaram bravas, sei lá, tipo… Ai, a minha veio com bolha, a minha não sei o que. Sim, né, puta? Você achou o quê? Que eles fizeram assim, que é tudo, tipo… É uma arte, a arte pode vir cada um de um jeito, vai fazer o quê? Meu Deus do céu. Eu comecei o programa falando sobre um disco de ouro, e ele não é necessariamente um disco musical em si, mas é um dos projetos que eu acho mais incríveis que a raça humana já fez, que é o disco de ouro da Voyager. Ele é um projeto idealizado pelo Carl Sagan e a equipe dele para a NASA. E são 2 discos de vinil que foram disparados nas sondas Voyager 1 e Voyager 2 em 1977. A ideia era meio que criar uma cápsula do tempo e um cartão de visitas para que, sei lá, se algum alienígena um dia encontrar esse disco, ele tem as instruções de como ele constrói uma vitrola e como ele pode tocar esse disco que é folhado em ouro. Ele tem algumas ilustrações
é só um lado que toca, a outra parte ele tem umas ilustrações que tem um homem e uma mulher peladinhos ali, tem meio que a direção do nosso planeta dentro do sistema solar, como vocês fariam para chegar até aí, e mais algumas outras informações meio que substanciais para entender a funcionalidade do planeta Terra. E aí, esse disco, ele contém 115 imagens, saudações em 55 línguas, então as pessoas ficam lá, good morning, bom dia, buenos dias, sei lá. Ele tem sons da natureza, tem barulho de vento, trovão, canto de baleia, além de uma seleção que inclui Bach e Beethoven, músicas folclóricas e canções de diferentes culturas. Ele também inclui mensagens com gravação de frequência cardíaca e das ondas cerebrais da cientista Anne Durian, que mais tarde se tornou a esposa do Carl Sagan. Então, assim, eu achei super legal, assim, jogar pro espaço meio que, lixo se você espacial. Encontrou isso, veio que daqui a pouco acho que é muito mais provável. Que um dia pode voltar pra gente cair sobre a Terra. Que é isso que tá acontecendo com várias coisas que eles jogaram pro espaço. Pior que não vai, amigo. Ele já saiu do sistema solar. É praticamente impossível que volte pra cá agora. Não tem... Eu imagino um crítico musical ET pegando isso e falando: meu Deus, chegou aqui esse disco. Que será que é? Nossa, que sui generis, não? E aí, quem quiser ouvir, é só buscar em qualquer plataforma de streaming, você digita aí Voyager Album, Golden Album Voyager, você encontra o disco pra ouvir na íntegra ali. Mas se você não é louca e não quer fazer lixo espacial e quer se medicar, a minha dica é que você vá com o disco do Spiritualized. Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, de 1997. Um dos melhores nomes de álbum um dos da grandes história. discos dos anos 90, Foda. né, gente? Sim. Quem está nos ouvindo e nunca ouviu este disco, aproveite, coloque aí na sua listinha, porque vale muito a pena. E o disco que é super inovador e mistura rock espacial, psicodelia, música clássica, com uma produção super exagerada e explorando ali temas sobre amor, perda, vícios, existencialismos e outras loucurinhas mais. I think I'm in love. Acabou ganhando uma edição especial que relembra um pouco essas embalagens de caixas de remédios, que é um tema ali dentro do disco e é uma coisa que já estava um pouco na capinha, né, dele original. E aí essa edição especial, ela inclui um CD dentro dessa embalagem, que é uma grande caixa de pílulas. E aí tem… Na verdade, ele o box, ele inclui, se eu não me engano, uns 6 CDs. E aí, cada CD fica meio que posicionado como se fosse uma pílula pra você destacar. Tem a versão mais curta, que ele fica só mas o box, ele parece um remedião gigante mesmo. Ai, que demais. E você até tem esses 6 CDs esse monte de CD no Spotify. Eles subiram um monte de CD quando eles estavam fazendo essa edição comemorativa. O que eu acho mais legal é que, além de ser essa caixona de remédio, é que todas as outras informações do disco, o encarte, digamos assim, é como se fosse uma bula. Uma bula. E aí abre assim Muito como bom. uma grande bula mesmo. Então acho que é bem interessante. E esse é só fun, assim. Ele não é ok que ele não é útil, mas ele é interessante como Mas objeto pra você eu na sua acho… sala. Da lista que é o meu favorito. Não, eu também acho que é o meu favorito. É que eu tô dizendo esse. assim, ele é ele é um objeto decorativo, ele é uma coisa diferente e ele continua sendo funcional, que você continua escutando a isso. música. Que eu acho que isso é o mais importante, isto. assim. Porque, aqueles outros que a gente falou, quando a gente começou o programa, do Green Day, você não vai ouvir a música, sabe? Ela tá ruim, ela tá, estranha. E esse aqui, ele é bonitinho, você pode mostrar para suas visitas quando elas vêm na sua casa e ficar brincando ali com ele. Então, acho que essas coisas são legais. Por sinal, o Spiritualizer tem outros… Os projetos gráficos deles são sempre absurdos, assim, são muito bem pensados. Tem foi até relançado o Songs in A&E, que é o disco que tem toda uma temática de hospital, então todo o encarte dele é com coisas de elementos hospitalares também, vale muito a pena ouvir. Todos os trabalhos deles são, assim, muito bem pensados esteticamente. A gente tinha falado em jornal há algum tempo. O Radiohead também lançou uma versão especial do King of Limbs de 2011 em jornal. Na verdade, a divulgação do King of Limbs foi em jornal. Antes do disco sair, eles criaram esse The Universal Site, que era meio que um informativo semanal do Radiohead. Ele estava em pontos específicos em diversas cidades do mundo. Inclusive aqui no Brasil teve cópias físicas sendo distribuídas. E aí depois, quando eles lançam um disco, que vem essa edição com o jornal junto ali também. O projeto gráfico é bem bonito, assim. Tudo que esse CD foi uma bomba, a divulgação foi bem legal. Quem também decidiu investir no formato jornal
foi o Prince, que não lançava nada em formato digital. E em 2010, Nossa, é verdade. ele lança o álbum 2010. É um disco que ele decidiu lançar dentro de jornais, como se fosse um suplemento de jornal. Então você comprava, sei lá, uma Folha de São Paulo e aí abria a Ilustrada, e na Ilustrada vinha uma cópia do CD do Prince. Teve uma ampla circulação, ele vendeu bastante por conta desse material, e inicialmente você só conseguia comprar ele comprando esses jornais. Só hoje, obviamente, depois da morte do Prince, todas as coisas dele subiram nas plataformas de streaming, graças a Deus, mas nessa época era só assim que você podia comprar o disco, assim. Pensando nisso, será que aquelas revistinhas que tinha no começo dos anos 2000, que veio o disco do Mombojó, essas coisas assim, também conta como esse tipo de lançamento ou não exatamente? Era uma revista que vinha com CD, né? Tem várias que fazem isso até hoje, tipo a Mojo e essas revistas britânicas ainda hoje. Eu comprei o disco do Brothers of Brazil, do Supla, nessas revistinhas. O Supla tinha seu próprio boneco, né? Ele era o nosso idol de K-pop. Um que tá na lista aqui que eu achei muito inteligente, eu pensei, por que as pessoas não fazem mais isso? É o do Mos Def, quando ele lança o álbum The Ecstatic em 2009, que a ideia era uma camiseta, a capa do disco fica na frente, o tracklist do disco atrás, e na etiqueta você tinha um código para você baixar gratuitamente o disco. Eu achei isso tão simples e tão inteligente, tipo, podia ter isso, sabe? Você ter um QR Codezinho, alguma coisa que levasse direto hoje em dia para você baixar o disco ou outra coisa do tipo. Porque quando a gente compra disco de vinil, muitas vezes vem um cardzinho pra você, com código pra você baixar digitalmente a versão do álbum já que você comprou. Eu achei interessante ter uma camiseta e ter o disco ao mesmo tempo, sabe? Tem muita gente que lança pra, tipo, criar alguma coisa e conseguir vender, né? Ou fazer o formato físico, que é meio difícil. Essas coisas mesmo de uma revista, um jornal, um livro, alguma coisa assim. Eu tenho um do Vitor Ramil, do Avenida Angélica, que ele é um formato de um livreto. Tipo, o CD tá dentro dele, mas ele fica na minha estante junto com os livros. E aí, tipo, o CD tá ali dentro, mas tem as poesias da Angélica Freitas e tem, tipo, várias fotos e tal, porque o disco foi gravado no Teatro São Pedro. E aí tem, tipo, ele tava em reforma, então eles fizeram um ensaio específico lá dentro. E é bem bonito, assim, porque ele funciona como um livrinho. Então acho que é mais interessante, porque às vezes encarte de CD ele fica dentro daquele negócio. Não é um encarte tão legal de mexer quanto, sei lá, o encarte de vinil, por exemplo. Sim. Um que eu acho muito legal e que eu fiquei muito tentado a comprar também, mas era caro na época e era no meio da pandemia, que era a Soccer Mommy, quando ela lança o Color Theory. Lindo. Que ele é um disco que tem toda uma estética anos 2000 ali, meio Avril Lavigne. E todas essas cantoras ali que eu sei que movimentaram os anos 2000. E ela decide lançar uma edição especial do vinil como se fosse um fichário de escola. Daqueles de capa dura, assim, que você abre e faz aquele do velcro ali. O disco, ele vinha num formato como se fosse um D, assim, ele era meio que... Ele continua tocando circular no toca-disco, mas ele tinha a lateral como se fosse de uma folha mesmo, você encaixava e tirava algumas dessas canções. Dentro vinha um estojo, vinha adesivo, vinha folhas escritas como se fossem escritas à mão, com as letras das canções e a história por trás do disco. Eu achei lindíssimo esse quando saiu, assim. Os vinis são todos coloridinhos, são, sei lá... 1, 2, 3, 4, 5, 6 vinis todos coloridinhos. E tem, putz, todo um charme que dialoga com a estética. As letras parecem, né? Tipo, folha de fichário, assim, acho que escrita à mão e tal, bem bonito. Sim, vinha caneta, vinha um monte de coisa, achei super legal, assim. Eu acho que um bom alinhamento com a estética do disco e da sonoridade, assim, e a capa, tudo. Pô, pensando nisso, a Lady Gaga podia fazer uma versão especial de aniversário do disco dela, do Ralinho de Pia, com um ralinho de pia, né? Isso não é um ralinho de pia, tá? Você é ridícula, você está sendo homofóbica. E o Vinícius Correia relembrou aqui nos comentários que o disco da trilha de Saltburn, ele é o ralo da banheira do filme. E aí ele tem uma versão dele que realmente tem um líquido ali esbranquiçado no ralo. Então você pode tocar seu disco e ele fica
balangando ali. Mas eu tava… O Kleber falou desse da Soccer Mommy e tem um disco dos anos 80, mas eu não vou lembrar. É dessas cantoras, assim, tipo… Que lançaram 2 discos, assim. É um disco de música brasileira. Que foi… Eu não lembro o nome da cantora, mas o disco dela vinha como se fosse um caderninho mesmo, assim. Como se você tivesse… Ah, é o da Fátima Guedes. Ele vem com molinhas, assim. Ele vem com uma mola mesmo. Que era os anos 80, então as gravadoras tinham dinheiro. Que tudo! E elas davam dinheiro. Tanto que, sei lá, tipo, o primeiro disco da Cida Moreira era roxo, assim, tipo, em 82. Então, Uou. nos anos 80 eles estavam com dinheiro e deixavam elas fazerem essas coisas. Mas é o disco da Fátima Guedes, que ele vem como se fosse um caderninho mesmo dela. É como se você tivesse Que demais. acesso ao caderno dela e ele tem, tipo, a molinha, assim. E o disco tá no meio disso, junto com as outras informações. Ela tinha participado do festival. Eu acho da MPB engraçado e tal. quando o formato é mais interessante que o próprio disco, que é o caso do Beck, mais uma vez aqui. Ele lança em 2006 o The Information, que apesar de ser produzido pelo Nigel Godrich do Radiohead, ele é um disco bem fraquinho, assim, é meio bizarrinho, umas misturas bizarras de ritmo ali. Só que chamou muita atenção na época porque a capa vinha em branco. Ela vinha só com um gridzinho ali cinza em cima de um fundo branco e vinha com várias cartelas de adesivo para você poder customizar. E eu lembro que as pessoas subiam as imagens de foto da capa que as pessoas faziam, colando os adesivos das diferentes formas ali. Então eu achei que é bem interessante para divulgar. Isso seria coisa que eu sou 100% criança que guardava os adesivos preferidos pra E usar aí no final. nunca usa. E aí nunca usava. E daí eu Nunca ia usava, ficar com eu pena também. de colar. Mas isso me lembrou Sim. a capa do novo EP do Wilco, né? Que ela foi feita por uma garotinha, que eles basicamente fizeram uma competição. E tinha aquela capa que era um limão, mas não era a capa oficial. E aí eles fizeram uma competição para as pessoas criarem capas. E uma garotinha encheu a capa do disco de adesivos de unicórnio. Porque ela gostava de unicórnios. E daí eles decidiram por essa capa. É essa capa que tá hoje Amei. nas plataformas. Ela tem 3 aninhos, a artista responsável. E ela deu uma entrevista pro Jeff Tweeds contando como foi feita essa capa. Tudo. Pra fechar aqui, ó, tem um disco que eu achei bem interessante, que é do Max Tundra. O Max Tundra, pra quem não conhece, é tipo o A.G. Cook dos anos 2000, assim, umas eletrônicas malucas, uns tecladão maluco. Acho que ele faz anos que ele… Tem mais de 15 anos que ele não lança nada. Mas ele lançou esse álbum, que é o Parallax Error Behind You. E o disco vinha com um CD dentro de uma lata de sopa. Então a ideia era meio que brincar com o conceito lá do Andy Warhol, da sopa da Campbell. E aí você abria, era uma sopa kosher, e aí você tirava o CD e podia comer a sopa enquanto você ouvia a música do Max Tundra. Você falou do Andy Warhol, os próprios discos que… O disco do Verdade. Velvet Underground, você pode tirar ali a pele da banana, a casca da banana. Tem gente que tem medo de tirar e ela estragar, né? Eu jamais tiraria. E tem tem aquele… Rolling Stones, do né? Rolling Stones, que o você stick pode finger, né? abrir O o zíper. zíper e sentir o peso O ali, cheirão. o peso que tá ali. E é uma capona, né? Pesada. Eu vi esses tempos É lindo. ao vivo esse disco. É um discão, lindo. assim. Bafo. Fechamos, meus amigos, disqueiros, Fechame. formateiros. E você que está ouvindo o nosso podcast, que outro formato inusitado você lembra que a gente deixou passar? Conta pra gente nos comentários aqui no Spotify ou lá no nosso Instagram, que a gente lê na próxima edição do programa. Certo? Certo. Certo. Vamos pro segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Want to shop Walmart Black Friday deals first? Walmart Plus members get early access to our hottest deals. Join now and get 50% off a 1-year annual membership. Shop Black Friday deals first with Walmart Plus. See terms at walmartplus.com. Começando o nosso segundo bloco. Não para de ouvir, Nick. O que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas novíssimas que a gente não para de ouvir. Amigos, que final de semana movimentado. Nossa vários senhora. lançamentos de Gente, última nada. hora. Que a gente já Não tinha ouvi fechado a nada. conta e a régua. A gente falou, não quero mais ouvir disco, não vou. Eu, só vários abriu. dias ouvindo discos e falando, ai, que ódio, eu amo discos. Foi bem esse Gente, sentimento. Eu não consegui ouvir nada, vocês acreditam? Tava… Tá, trabalho. Então, Trabalhadeira. amiga, se prepara Nos que tem trabalhos. várias coisas boas E pra você vai poder ouvir nas suas férias, porque vai ser aquelas coisas que nem vai dar tempo porque muita lista já tá saindo, Sim. nem vai entrar nas listas. Sim. Babado. Vai, Nick. Começa aí. Bom, primeiro singlezinho da Yasmin Lacey, que voltou com uma música chamada The Feels. Muito boa. Ela é essa cantora de jazz. Eu acho que ela é londrina, mas enfim.
do, Londrina, no Paraná? Isso. do Reino Unido. E, enfim, ela tinha lançado God Give Me Fit for Dancing com Ezra Collective esse ano, que é uma música maravilhosa. E ela volta com uma coisa só dela, e é uma coisa meio funk, meio disco, mas tá totalmente entremeado nesse lance jazz dela. É muito bom. Minha próxima dica é o James Brandon Lewis Trio, que eu não conhecia, fiquei conhecendo essa semana. Eles Óbvio, lançaram você uma inventou. faixa. Você acabou de inventar, porque você acabou de conhecer. Eles lançaram uma música chamada Five Spots to Caravan. É bem interessante. Ele é um saxofonista, né? O James Brandon Lewis, que é o cara que dá nome ao trio. E é uma coisa... Enfim, não sei, lembra umas coisas meio anos 70 de jazz, assim, mas tem um toquezinho meio novo. E eles anunciaram um disco que chama Apple Course pro dia 7 de fevereiro. Então, se gostar dessa faixa, vale a pena ficar ligado nos próximos lançamentos desse trio. Minha próxima dica é uma mina que chama Sophie Fate, também inglesa. Ela lançou um EPzinho que chama Hold My Drink, Watch This. É um R&B bem, sei lá, sedutor. A voz dela é maravilhosa. Eu gostei, são 6 musiquinhas, passa rapidinho, é muito bom. Tem o Jantassi com Acrônico. Ele é um cantor e compositor brasiliense que lançou um disco lá em 2021, que chama Amanhã. A gente gostou muito. Gente, gostou. Foi um disco que a gente falou Só bastante. eu falei dele, vagabundo, ladrão. A gente deu no... Jantasse. A gente deu de lista, não deu? Jantasse. E eu fiquei assim, ainda não, tô morrendo de fome. Vamos acelerar essa gravação. Ai, meu Deus, Renan. Esse novo disco dele também tem produção do Yuri Rio Branco, que foi quem produziu o último. Ele é o cara responsável pela Marina Sena, Flora Matos e tudo mais. E tem um monte Você de... tá lendo meu texto, seu vagabundo. Você é Porque eu tô muito lendo, vagabundo. eu li, Pegou peguei ele do no site. pulo. No flagra aqui. Esse disco tem um monte de participação especial. Tem Lineker, Duquesa, Iago próprio, Will e o Dom L. Então vale muito a pena. E minha última dica aqui, eu acho que eu possivelmente devo falar com o Kleber, que é o Kendrick Lamar, o Gen X. Você gostou, Bora Kleber? lá. Eu tô absorvendo ainda. Eu Tô nesse confesso processo que eu fiquei com um pouco preguiça de Jack Antonoff Ai, produzindo. gente, como assim? Jura por Deus? Mas eu acho que tem eu acho que a faixas produção vai pra um campo interessantes. diferente, amiga. É outro tipo de Kendrick, Ai, é mas bem só diferente. ter o nome do Jack Antonoff já me dá Ela vai- preguiça. Eu tô exausta Eu não me dele. emocionei, amigo. Ainda, normalmente o Kendrick É me isso, emociona ele já de tira a cara. emoção. Então, Esse o Jack eu não Antonoff me faz senti- exatamente isso. Eu acho que tem coisa... Estou absorvendo. É que eu fiquei muito mais focado num disco que eu vou recomendar aqui, mas eu estou absorvendo. O que você achou? O Abre rolê seu pra mim é coração. que eu não sei, ele me parece meio com birrinha de tudo, de todos, assim. Tipo, a primeira música ele já sai tacando pedra em todo mundo. Eu não sei se é reflexo exatamente da briga dele com o Drake. E aí ele tá meio rancoroso. Ah, se for e- também, já sou Last Season. Já deu também, né? Aí também, tipo... ele chega a falar disso no disco. Mas, enfim, ele obviamente fala dos problemas dele, né? E tudo mais em algumas das faixas. Mas eu não sei, assim, me parece um disco bem mais rancoroso que os outros, assim. E aí eu tô nessa também de ainda tá absorvendo muita coisa. Mas eu gosto da produção, é uma coisa bem mais... Não sei se é exatamente boom bap, mas é uma coisa É bem bem boom bap. Tem várias raivosa, músicas assim, ali. é bem... Enfim, Mas é um pra boom quem bap gosta daquela contido, coisa eu achei. do Kendrick indo mais pro jazz, não é isso. Pra quem gosta das coisas do Damn, também não é isso. Também não tem nada a ver com o Mr. Morale and the Big Steppers. Pra quem não É gosta um- de Kendrick Lamar, é o disco, então. Exato, É exatamente. uma coisa Quem nova, não na gostou verdade, de né? nada. Tipo, acho que nem o primeiro disco, nem o segundo teve coisas assim. Ai, gente, pra que mexer com o Jack Antonoff? Ai, meu Mas não é Deus ruim a do produção, não, amiga. É de verdade, assim. Mas, enfim, é algo bem diferente do que a gente conhecia como Kendrick, assim. Mas, obviamente, liricamente, ele está afiadíssimo e manda as braba. Mas, enfim, tô gostando do que eu tô ouvindo até agora. E é isso, minhas dicas. Sei. Vamos lá, então. Kleber, o que você traz?
Singles. Mary Davidson, ela anunciou um novo álbum de estúdio, se chama City of Clowns, sai em fevereiro do próximo ano pelo selo Dewey, que é do Soul X, que lançou esse ano lançou o disco do Bolis Pupu, que a gente gostou bastante. Ela já lançou 3 músicas, Sexy Clown, Yam e Contrarian. Amiga Isadora, tá com play nessas músicas que você vai adorar. Já recomendei pro Renan, eu sei que ele não conseguiu ouvir ainda, mas são excelentes. Andrew 3000 voltou com Moving Day, é uma música inédita que acabou de fora do disco que lançou ano passado, completou um ano, então ele veio com essa música inédita, está uma delícia. Você que quer relaxar agora no final do ano, tá com play nessa. Sim. E o último single, Ella Minus com Upwards. Opa! Essa música parece que saiu do final dos anos 90 pelo Fatboy Slim ou The Chemical Brothers. Tá excelente. Ela faz parte do álbum Dia, que sai no dia 17/1 pela Domino. Então, ano que vem, a gente já recomendou todos os singles desse disco e tá uma delícia. Indo pros discos, Bugarins está de volta com Bacuri, disco que chegou aos 45 do segundo tempo aqui de 2023. Eu estava cansado de ouvir coisas, mas esse disco está absurdamente bom. É um disco que foi gravado e concebido aqui no Brasil. Eu bati um papo com eles no Por Trás do Disco, foi um dos papos mais legais que a gente teve esse ano. É um disco que exala a brasilidade, mas ainda exala a psicodelia do Bugarins. São outras questões, outras perspectivas de vida, discussões sobre família. A gente já tinha citado o primeiro single, mas o disco sai agora e sai de um jeito espetacular para fechar o ano de um jeito único. Giovanni Cidreira lançou Carnaval, Eu Chego Lá. É um disco que é uma celebração à obra do Ediraldo Gentil, que é um cantor e compositor baiano, que morreu em 2012. São 11 canções que transitam por diferentes gêneros. O Giovanni faz aquilo que ele sabe de melhor, que é reinterpretar de um jeito que é muito único dele. E o disco ainda se abre para nomes como Alice Caymmi, Danilo Caymmi, Josiara, Vandal e Céu. Foi uma dessas surpresas para mim no final do ano. Os singles já estavam bons e o disco como um todo, eu passei o dia inteiro ouvindo ele várias vezes hoje e tá excelente, é uma outra perspectiva de samba, tem produção do Marral Pita. Giovanni Cidreira é sempre bom e esse disco está muito bom. E acho que é interessante que ele traz esse repertório, né, que é um repertório que às vezes pode ter se perdido com o tempo, ficado em determinados nichos, e o Giovanni abre esse repertório para um outro lado, assim. E é interessante que ele próprio chegou a comentar sobre como esse repertório se conecta com ele a partir dessa perspectiva de homem negro mesmo, e todas essas andanças dele como artista. Então acho que é um repertório muito rico e muito bonito de se ouvir na voz do Giovanni Cidreira, assim, é um disco que vale a pena as pessoas prestarem atenção. Perfeito. Saiu no último final de semana a mais recente coletânea da Red Hot Organization, que é uma entidade que desde a década de 1990 vem falando em respeito de pessoas com HIV/AIDS, mas que nos últimos anos tem ampliado um pouco seu escopo, e eles lançaram uma nova coletânea que se chama Transa. O foco dessa coletânea é na conscientização e no arrecadamento de fundos para atender pessoas trans, não binárias e também propor uma nova discussão sobre gênero. A gente falou sobre a música inédita da Xadê, que ela fez pro filho dela, para essa coletânea, mas é um material extensíssimo, maravilhoso, com várias releituras absurdas. Um monte de tem gente muita que eu música amo. inédita. Não ouvi ainda. Vale um tempo, tipo, tirar, parar, ouvir, porque ele é dividido em várias Dá pra ouvir, categorias. são vários discos, Exato. né? Dá pra ouvir cada um deles uma vez. O assim, Andrew 3000 fez uma música de 26 minutos ali, então assim, tem músicas que são mais pop, tem coisas que são mais contemplativas. Moses Sumney se unindo a Noine pra regravar Sophie, absurdo. Assim. Cacete, absurdo. que foda, esse eu não vi. E eu acho que uma das coisas que mais me emocionou nesse disco é porque a gente passou nesses últimos meses muita gente atacando a existência de pessoas trans. E aí vindo, sei lá, desde pessoas horrorosas, que a gente já sabia que era assim, tipo J.K. Rowling, até pessoas que se fazem de aliadas e que são muito modernetes e muito queridinhas aqui da cena brasileira, mas que no fundo também são transfóbicas, sabe? E aí pra mim foi muito simbólico ver que além de artistas LGBTs, tem muitos artistas aqui que são realmente aliados e que há muitos anos apoiam e trabalham em torno disso. Tipo assim, o Jeff Tweedy, sabe? Tipo, o Wilco é uma banda que sempre tá fazendo logo na coisas. abertura do disco ali. Tá fazendo coisas nessa frente. Então acho que no momento que a gente às vezes se sente fragilizado, é muito legal você ver um disco tão longo, com tantos artistas fodas, reunidos de maneiras tão importantes. Tipo, a Kelela fez
um post super bonito pra falar sobre a participação dela no disco. Então, tem muita coisa legal, muita gente legal, e eu acho que o mais bonito é isso, tipo, muita gente foda reunida pra fazer coisas fodas a favor da existência de pessoas que existem e vão seguir existindo cada vez mais, e que vão continuar incomodando gente fedida e podre por aí. E ó, o comentário do Vinícius Correia, ele falou aqui, ó, fiquei emocionado com Point of Disgust, música original do Low, do Perfume Genius, como o próprio Alan Spark do Low cantando. Perfeito, é mais um exemplo de um bom aliado ali. São muitas coisas que tem pra descobrir ali, né? A gente vai descobrindo. E tem, tipo, muita gente foda, tipo, Faye Muita Webster, gente foda. Ella Raji. Tem uma que é com o Devendra e Blake Mills, né? Já vou amar muito forte. O Devendra cantando Caetano Veloso, cantando You Don't Know Me, assim, e o Blake tocando guitarra, é. Putz. Tem muitas músicas que tem, tipo, uma pessoa cantando, e aí tem, sei lá, por exemplo, a música do Bartiz Strange, tem ele, a Marie e mais um monte de gente cantando junto. Eu vi também. Assim. Eu vi também. A Julian Baker faz uma versão lindíssima pra Belle and Sebastian. Então, é aquele tipo de coisa que você tem que parar, abrir o encarte, ler e mergulhar ali. Se divertir bem disso. Por isso que a gente falou, a gente tava assim, não queremos mais discos, a gente recomendando emocional. Aí a gente agora, vamos parar, exato, vamos parar, prestar atenção nesse disco. Pra você ouvir, gente, no final de ano, pra você ficar ali. É pra ouvir no Natal na família, cancelar o jantar da família e ouvir esse disco com todo mundo ali. Seguindo aqui, ó, Father John Misty com Mahash Mashala. Quero muito ouvir, muito. É muito... Eu fiquei obcecado por esse foda, disco. né? A gente recomendou todos os singles. E aí, assim, as letras do Father John Misty, a gente fica numa dessas. Eu não tô entendendo nada do que esse cara tá cantando, mas é maravilhoso. E aí eu entrei no Genius pra poder interpretar algumas das canções. E aí um dos primeiros comentários é de um cara gringo falando assim: eu nunca entendo nada do que ele canta, mas eu acho muito bom. E eu me senti muito acolhido por isso. Disco lindo. Fala sobre transcendentalidade, fala sobre vida, morte, consumo, várias questões de vida e morte, mas dentro dessa perspectiva meio que sarcástica, niilista do Josh Tillman. É muito maravilhoso, eu acho que é o disco que faz meio que um aceno lá pro disco de 2012 dele, do início do Father John Misty. Tem vários elementos dos outros trabalhos, mas ele volta agora de uma forma muito mais rebuscada e muito mais interessante. Seguindo aqui, Kim Deal com Nobody Loves You More, primeiro álbum da nossa vocalista do Breeders, ex-integrante do Pixies em carreira solo. O Renan já havia citado o single nas últimas semanas, toca pro disco que está excelente. E para encerrar minhas recomendações, Amber Mark com Luzes, novo EP de inéditas da nossa gatinha, que vai do R&B para um pop mais dançante de um jeito espetacular. Cansei de ouvir música, mas caiu tanta coisa boa que não tinha como não recomendar aqui. Bom, Renan Guerra, o que você traz? Primeiro vou começar com o single, que eu fiquei ainda mais ansioso e emocionado, pois nós somos queers, estamos muito ansiosos com Queer, novo filme do Luca Guadagnino, e saiu a música que o Omar Apollo fez ao lado do Trent Reznor e do Atticus Ross. Muito bom. E é muito bonita. É muito interessante porque é uma música em espanhol, tem aquela coisa meio baladona, assim, super romântica, mas acho que é uma produção linda, delicada. O Omar Apollo está maravilhoso. Estamos cada vez mais ansiosos pelo filme novo do Luca Guadagnino. E aí, como o Kleber já passou por algumas coisas que eu também ouvi, também foram emocionantes, como a gente falou, teve bastante coisa. Um disco que eu ouvi que me encantou muito foi o novo disco da Soap and Skin, produtora, compositora austríaca, se chama Torso. Eu sempre acho muito curioso que a Soap and Skin viralizou no TikTok com a versão dela de Me and the Devil, e vira e mexe ela retorna, as pessoas gostam muito dessa versão e ficam muito, tipo, mexidas com essa música. E aí, ela sempre teve essa coisa de fazer covers nos álbuns dela, sempre eles apareceram em diferentes momentos, mas ela decidiu que esse disco seria praticamente inteiro de covers, assim, tem uma música dela, mas o resto é, tipo, tudo covers. E aí, tipo, são covers muito fodas, bem ao estilo dela, que sempre é um estilo mais dark, meio ambiente, tem essas coisas, tem um piano, uma coisa bem meio gótica, assim. Então ela vai gravar coisas tipo Mr. of Love, do Sufjan Stevens. Ela vai gravar Girl Loves Me, do David Bowie. Ela vai gravar Maybe Not the Cat Power. Ela vai gravar What's Up to Four Non Blondes. Então são umas coisas bem absurdas, assim. Só que tudo tem uma unidade muito interessante, muito bonita, a partir da perspectiva dela, assim. Eu achei a versão dela pra Maybe Not the Cat Power
completamente absurda. Eu já tinha amado muito a versão dela do Sufjan Stevens, né, de Mr. of Love, que também é tipo linda, é a música que abre o disco. Enfim, um disco muito, muito bonito. But a coisa que eu mais ouvi e que mais me encantou nos últimos dias foi Michael Kiwanuka com Small Changes. Completamente apaixonante. Eu até postei nas redes que eu... Álbum, amigo? Álbum. Álbum novo. Ai, não ouvi. Eu fiquei igual dele em 5 anos. os fãs da Dua Lipa ouvindo o disco. Toda vez eu dizia, ai, não acredito. Ela é foda. Eu fiquei assim mesmo. O disco tem... Ai, que raiva. É um trabalho do Kiwanuka com os produtores Danger Mouse e Influ. Tem participação do baixo do Pino Paladino. Bom, hein? Tem muita gente metida no meio. É tipo Nossa, muito bravo. foda. Eu acho o Kiwanuka assim, um artista muito grandioso, muito poderoso. Eu acho muito interessante como ele pode ter ficado grandioso de forma popular e pop. E ainda assim ele é muito... sincero True. aquilo que ele acredita, o que ele quer fazer, da forma que ele quer fazer. E acho que isso é muito interessante, o tempo que se levou, né, de um disco pro outro, esse tempo de maturação e o cuidado da produção, o detalhamento, a complexidade das letras, o universo todo, é tudo assim, muito, muito refinado, muito bem feito. Enfim, estou completamente vendido e apaixonado por Small Changes. Criei ainda mais hype para ver o Michael Kiwanuka ano que vem no Brasil, então estou muito curioso. Ouçam Small Changes do Michael Kiwanuka. E você, minha amiga Isadora, ouviu alguma coisa ou só viu o Lenny Nada, Kravitz sendo gente. gostoso? Veio só Exato. pegar as nossas dicas hoje. Hoje eu só E tem bastante acho que Foi coisa. a primeira vez na história. Foi a primeira vez na história que eu não dei nenhuma unidade de dica. Nenhuma. É que geralmente ela traz o Eu single. não consegui ela ouvir sempre acha um nada. single. É que essa semana não foi semana de nada. single, foi semana de disco. Foi conhecer a casa do Lenny Kravitz no Rio de Janeiro. E dar um abraço nos vovôs do Toto, né, gente? Mais É várias verdade, outras rolou coisas. isso também. Não, tipo assim... Ai, mas muito bom. É isso. E ao som de África, vamos pro terceiro bloco desse programa. Tum, Você tum, tum, precisa tum, tum. ouvir isso. Chegamos no terceiro e último bloco desse programa. Você precisa ouvir isso. Kleber Fak, o que é esse bloco? Qualquer coisa. Dicas natalinas, compras, excessos, vida libertinagem, provocação e orgia. Tudo que você quiser, Nick Silva. E o que você quer, além de libertinagem e tudo isso? Quero recomendar a você que está ouvindo na data de lançamento desse programa, porque na sexta, dia 29, eu toco na Fan Hell. Uau! No Milo Garage. Indie rock, indie pop, muita loucura, muita fritação. Venha dançar comigo. Lista de desconto na descrição desse episódio. Um TikTok, Gomo Records, é um TikTok que eu tô há tempo já querendo recomendar, que eu esqueci. É um TikTok super fofinho que analisa instrumentos musicais e outras coisas mil. É sempre com umas mãozinhas mostrando como que tocam instrumentos. É um TikTok BR, muito bem produzido, muito bem roteirizado. Eles pegam, sei lá, um instrumento musical específico como Teremin, e aí mostra como que toca, e é um vídeo curtinho de 1 minuto e pouco. Cita sempre as referências, cita Rita Lee, cita Patofu, todo mundo que usa esse instrumento. Muito fofo, muito bem produzido, recomendo muito que vocês acompanhem. Gomo Records no TikTok. Seguindo aqui pro Max, eu assisti o primeiro episódio de Duna, a Profecia. Eu quero muito ver. É a nova série aí derivada do universo Duna. Eu adorei, assim, é ok, é super ok. Eu vou ler um sinopse pra minha amiga Isadora Almeida, que eu sei que ela tá ansiosa aqui pra que eu leia essa sinopse. Ambientada 10 mil anos antes dos acontecimentos de Duna, do filme que tá nos cinemas do Denis Villeneuve, a série segue as irmãs Valia e Tula Harkonnen, enquanto lutam contra forças que ameaçam o futuro da humanidade e estabelecem a lendária seita conhecida como Bene Gesserit. Eu achei uma vibe meio Game of Thrones com mais lésbicas, cheirão de couro, muita mulher reunida no espaço, bruxaria, intriga política,
drogas psicodélicas com música eletrônica em Duna que eu nunca imaginei que fosse rolar. Rola um cheirão de cocaína As spices. de verme, de especiaria. Uou. Eu achei maravilhoso isso. Muita gente gostosa. Eu comecei a assistir, eu falava assim, que homem gostoso, que mulher gostosa, e eles começam a transar. É sobre isso, é isso que é Duna pra mim. Frank Herbert revira no túmulo dele, enterrado na areia do deserto, mas a série vibra ali. Eu imagino que vai ser uma série de uma temporada só. Tem a Emily Watson, que é a mulher com a maior testa de Hollywood. Eu tenho uma agonia dela, porque ela tem um... Amigo, ela deu o rostinho muito aqui, ó. Sim, Ela tem o mas é uma rostinho mulher que já organizado foi, num ponto ela já só. foi pessoalmente vitimizada por Lars von Trier. São todas essas mulheres que passaram pela mão dele, nós temos que ter carinho, entendeu? Ô, louco. Emily Watson, grande atriz, uma artista que não depende do rosto pra viver. Não, porque ela é premiada. Mas enfim, Histórica. premiada, testa gigante, dava pra passar o mundo de Duna na testa dela. Assista aí no seu final Dava de pra ano. navegar com verme, Vai. Vocês né? vão ser cancelados, eu vou Meu apoiar. Deus. Eu vou começar esse cancelamento, fazer esse corte e cancelar vocês. É isso. Me convenceu, vou assistir essa semana ainda. Vai lá, Isadora, sua vez. Gente, assisti o novo documentário da Netflix, O Retorno do Rei, Queda e Ascensão de Elvis Presley. Vamos lá, pequena sinopse aqui. Ele tinha, Ai, quero saber quem é Elvis. ele tinha uma única chance para provar ao mundo que ainda era o rei do rock. Descubra a história por trás do triunfante especial de retorno de Elvis Presley em 1968. Bom, gente, um documentário que vai contar ali, né, fazer um apanhadão geralzão. É isso, né? Da ascensão e queda do Elvis. E aí depois entra, né? Foca bem ali na parte em que em que o Coronel, né? Que era o empresário dele, tenta, de alguma maneira, fazer com que o Elvis seja relevante de novo. E aí ele entende que todas as vezes que o Elvis bombou, assim, que foram oportunidades que ele precisou ganhar novamente o público, principalmente norte-americano, ele recorreu à televisão. E aí fala muito sobre esse especial, né, de 1968, que é aquele clássico que os Strokes se basearam depois. O Roman Coppola, amo. ele copia todo o cenário, né? Aquele que é o do $2. Se inspira. Ah, copia inteira, amigo. É igualzinho. Ali o meio do palco, né, com aquelas luzes, todo mundo sentado em volta, assistindo. É tudo cópia desse especial de Natal, que acaba virando o especial mais assistido do ano, em 1968. Acaba fazendo com que o Elvis tenha essa sobrevida aí, que ele tava bem acabadão. E aí as pessoas meio que redescobrem o talento do Elvis. É bem legal, tem depoimentos do Bruce Springsteen, do Billy Corgan, de amigos do Elvis, da Priscilla Presley. Enfim, é bem legal, assim. Não tem barriga. 1h30 ali, bem legalzinho. Ah, é um documentário, não é série. Diferente do Elvis, esse não tem barriga. Ô, louco, que isso, gente? Não, ele tava... Que isso, Nick Silva? Gordofobia? É assim, quando eles começam Ai. a emagrecer, eles gostam de fazer gordofobia. Mas o nosso programa Ai, não meu Deus passará. do céu. Gente, não passará. O Elvis estava maravilhoso nesse especial, todo de jaqueta e calça de couro preta, um tesão. Então é isso, é muito bom, recomendo. Pô, vai lá, Renan. Bom, a minha dica é que eu estou completamente apaixonado pela leitura da nova edição de Babado Forte, da Érica Palomino. E aí? Érica Palomino é uma jornalista extremamente importante que nos anos 90 tinha uma coluna na Folha de São Paulo chamada Noite Ilustrada, era dentro da Ilustrada, né, o caderno da Folha de São Paulo, em que ela acompanhava a noite e falava sobre festas, a cena clubber, as drag queens, todas essas coisas. E a partir da coluna que vários personagens importantes da cultura brasileira queer e da noite vão aparecer, como Márcia Pantera, Alexandre Herkovitch, Johnny Luxo e muitos outros personagens. O livro da Érica saiu em 1999 e depois disso ele acabou se transformando numa espécie de clássico cult, assim, que era basicamente impossível de você conseguir comprar uma nova edição, porque ele custava assim R$500 uma cópia no estante virtual. Era tipo assim, absurdo. Era tipo assim, a gay que tinha, ela guardava 7 chaves, não doava, não emprestava, não fazia nada. Mas o ponto é, as gays que leram esse livro virou uma espécie de bíblia ancestral para todas nós. E agora
ela se reuniu a um time de vários jornalistas e pesquisadores para refazer esse trajeto, todo esse universo do Babado Forte, reapresentando ele e trazendo novas perspectivas que são possíveis dentro desse trabalho. Então ela chama vários nomes, então a gente tem a participação, por exemplo, da Cláudia Seff, do GG Albuquerque, do Fabiano Moreira, tem vários outros jornalistas que trabalham na pesquisa e na checagem do livro, e aí é muito interessante porque eles têm todas as histórias dos personagens clássicos da noite de São Paulo, e aí eles também depois mostram o que aconteceu com esses personagens, onde esses personagens estão hoje, e além disso eles ainda incluem uma quantidade absurda de fotos e de material. Assim, a qualidade gráfica do livro é muito, muito foda. O livro saiu pela editora Ubu e é muito, muito bonito. E é muito legal porque, tipo assim, você descobre o nascimento de muitos personagens que são, assim, completamente fundamentais. Eu fui nesse último final de semana no lançamento do livro, pegar meu autógrafo com a Érica. Você tava bem bebinha, né? Tava bem bêbado que eu fiquei. Eu sei, quando você começa a postar tem um nível de fotos que você começa a postar que eu sei que você tá bêbado. Não, mas as fotos a gente ainda postou antes da bebida. O ponto é que muito absurdo, porque basicamente os personagens do livro da Érica Palomino estavam reunidos lá para, tipo, reencontrar ela. Então é, tipo, muito maravilhoso. E eu já tava lendo o livro durante a semana, então eu podia encontrar, tipo, a Gaia e dizer pra Gaia, Gaia, lê a sua página ontem, passei por essa história ontem. Aí encontrava, tipo, várias pessoas que, sei lá, eu conhecia da noite de São Paulo, que eu não sabia de onde elas surgiram, sabe? E aí eu tava encontrando, falando, nossa, li o seu capítulo ontem, agora eu tô te encontrando aqui. Então tinha todos esses universos, assim, tipo, eles explicam, sei lá, de onde vem o luxo do Johnny Luxo, umas coisas assim no livro. E eles explicam várias gírias que nem eu sabia, assim, umas coisas completamente malucas. Enfim, tá sendo uma leitura completamente apaixonante. Acho que é uma pesquisa muito intensa, cheia de coisas. Eles apresentam um universo novo, assim, eles trazem, tem essa questão histórica, mas tem toda essa revisitação mesmo. Então, é um livro muito, muito bonito e que vale a pena ser comprado mesmo, porque a edição física é muito legal, sabe? Às vezes o mercado editorial tá passando tá mal das pernas, é difícil produzir um livro assim com essa qualidade técnica, e esse aqui tá, tipo, muito, muito bom. Então, vale a pena conferir. Babado Forte, da Érica Palomino. E você, Nick Silva, o que você traz? Nesse último final de semana, eu fiquei completamente maluco pela nossa tentativa de golpe e pelo Bolsonaro sendo indiciado e tudo mais. Então, eu basicamente só consumi paradas e conversei sobre essas coisas. Então, eu quero indicar... Humoristas de esquerda? Não vi nenhum humorista de esquerda falando sobre isso ainda, mas deve ter. Vou procurar depois. Ninguém está falando sobre isso. Tá todo mundo falando sobre isso. E é tão maravilhoso que eu quero indicar 3 podcasts com 3 abordagens mais ou menos diferentes sobre o assunto. O primeiro é o A Hora 22, que saiu na sexta. Chama Golpe contra Golpe e Bomba no Colo do Bolsonaro. O segundo é o Foro de Teresina, com Golpe e Diplomacia, também saiu na sexta-feira. E o mais divertido de todos, com uma abordagem mais maluca, caótica e que mistura, sei lá, raiva e humor, é o Medo e Delírio em Brasília, com o episódio dias 690 a 696. O nome do episódio é Tão Deixando a Gente Sonhar. É maravilhoso, é anárquico, enfim, sei lá, é muito bom e é isso. Perfeito. Eu sou @Claverfac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. E é isso. Eu sou _Renan Guerra em quase todas as redes. Quando não for, vocês procurem Renan Guerra, não vai ser difícil de achar. Além disso, tem vários textos meus lá no Screen NL. Saiu agora todos os textos oficialmente do 32º Mix Brasil e saiu uma entrevista com o Bruce LaBruce. Então vocês podem ver. Amigo, fiquei feliz por você. Chique, eu também. Obrigado. Eu sou @Nick Silva no Blue Sky e no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey-Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Curta, compartilhe e, se puder, apoie a gente no apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso ao nosso grupo fechado para apoiadores, ouve podcast com milênios de antecedência e participa aqui das gravações ao vivo
como a Gabriela Ramos, que começou a noite falando boa noite, seus lindos. Somos lindos, sim. Tem também aqui, ó, Vinícius Correia, Leonel Moura, Maria Lua, Jefferson Cozenes, Gabriel Oliveira, Tuane Malman, Fabrício Neri, Hanna Dias. Muito, muito obrigado por apoiar o nosso podcast e até a próxima edição. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.